Oi, Inês. Oi, Edilene. Tá tudo bem por aí? Boa noite a todos. Você me Inês, eu ouve, tava aqui Edilene? Eu tô ouvindo. E eu quero só saber se você também tá me ouvindo. Se tá Sim. tranquilo. E quem tá aí também, pessoal, você que tá aí, se vocês estão nos ouvindo direitinho, manda pra gente um joinha se vocês estão nos ouvindo direitinho. Ó. Enquanto a gente espera, né, um pouquinho as pessoas entrar, Inês, eu estava aqui contando para eles o que é o bruxismo e se as pessoas já ouviram falar ou se as pessoas já pararam para pensar e como que o bruxismo acontece. Eu acho que quando se fala em bruxismo, a primeira coisa que vem na mente é a dor e o desconforto na articulação, né? Ou o desgaste do esmalte dos dentes, né? Então, assim, existem algumas pessoas que sofrem com bruxismo e que há um desgaste enorme nos dentes. E isso é uma das coisas que mais preocupam. Mas as pessoas nunca param para pensar, aliás, nós, na verdade, não paramos para pensar na origem do bruxismo, né? Ou por que o bruxismo acontece. Então, deixa eu contar para vocês. A Inês, a gente conversa bastante, ela é uma psicóloga que sempre está me visitando lá no consultório, a gente conversa bastante. E aí, uma das nossas conversas foi exatamente isso. Todo mundo fala sobre as consequências do bruxismo, mas ninguém pensa do ponto de vista de onde começou esse bruxismo, ou qual que é a origem do bruxismo, né? E aí hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre o ponto de vista da psicologia, se o bruxismo ele vem de um trauma, se é uma consequência que vem lá da infância, como que a psicologia aborda o bruxismo, é isso? Quando a gente olha para a origem psicológica de algo, uma das primeiras coisas que eu paro para pensar é o quanto isso é novo para nós, humanidade, né? Se olharmos para o início do século XX, a medicina era algo muito novo para a humanidade, né? Em termos principalmente de acesso à população. Até muito pouco tempo atrás, não era hábito das famílias ir ao médico, levar os filhos ao médico. Hoje é diferente. Hoje, se eu tenho uma sinusite, eu vou ao médico. Se a minha filha passa mal por algum motivo, eu vou ao médico. E tem aquilo do médico que a gente hoje tem na nossa cultura. E principalmente hoje a gente tem um acesso, né? Mas eu acho que principalmente isso foi aceito pela nossa cultura, a medicina. Muito facilmente hoje as pessoas aceitam a ideia de ir ao médico. Eu percebo esse fenômeno acontecendo com a psicologia, só que talvez a psicologia esteja naquele ponto lá de um século atrás, em que a psicologia traz tantas ferramentas, tantos recursos, tanto conhecimento para as pessoas a respeito do ser humano. Entretanto, o acesso, ele não é tão acessível, mas principalmente não faz parte da cultura das pessoas ir ao psicólogo. Ainda é muito comum encontrar pessoas que falam assim, não, eu não vou ao psicólogo, psicólogo é coisa de doido. A psicologia ela não é olhada, ainda não é olhada pela grande maioria das pessoas como uma área, uma ciência muito importante que traz qualidade de vida para o ser humano. E hoje nós vamos falar aqui específico do bruxismo, né? Porque se a gente olhar para essa parte aqui do nosso corpo, né? Quantas coisas a psicologia pode nos contribuir em termos de conhecimento e de tratamento?
são muitas, tá? É uma ferramenta incrivelmente poderosa. Pois é. Então, pensando assim, falando sobre psicologia, eu gostaria que você contasse pra gente, né, um pouquinho sobre você. Por que você escolheu psicologia, qual que é a linha que você trabalha, né? Enquanto os nossos convidados estão chegando, vai contando pra gente um pouquinho sobre a Inês, psicóloga. Tá. Bom, eu acho que foi a psicologia que me escolheu, ou as minhas dores me levaram até a psicologia, vamos dizer assim. Eu também, até determinado momento da minha vida, nunca havia olhado, de fato, para a psicologia. E em determinado momento eu olhei, a princípio como paciente, né, para buscar um recurso para cuidar daquilo que doía em mim, mas quando eu decidi fazer a faculdade de psicologia, foi ainda muito pelas minhas dores, as dores emocionais, aquilo que eu trazia em mim e que eu me perdia de mim mesma, eu me desconectava de mim mesma. Então, a minha ida para a psicologia, ou a psicologia para a minha vida, foi muito nesse sentido. Eu falo isso com muito orgulho, porque, então, a minha estadia na psicologia, ela é uma estadia embasada. Eu sei como é sentir a dor do ser humano. Claro que cada ser humano tem a sua dor, mas eu sei ser empática com o ser humano porque eu tenho e já tive muitas dores emocionais. E hoje eu atuo na psicologia como psicóloga clínica, com atendimento clínico. E eu tenho formação em hipnose ericksoniana, análise transacional e constelação familiar. E eu trabalho muito focado nessas 3 áreas da psicologia. Só fazendo um parênteses aqui, que a constelação familiar, a teoria, até a psicologia abarca, mas a prática da constelação familiar, então, é algo à parte da psicologia. Psicologia é uma coisa, constelação familiar é outra, mas a constelação familiar ela é muito fundamentada na psicologia e, como, de uma forma geral, é uma prática terapêutica também, visando a auxiliar o ser humano nas dores dele, principalmente as dores a nível emocional e psicológico. E aí, pensando assim em dor, né, e voltando ao nosso assunto que é o bruxismo, só para as pessoas que estão entrando agora e entender, hoje nós vamos falar sobre bruxismo, e aí quando a gente para pensar o que é o bruxismo, só para vocês entenderem, ele é ele pode ser considerado uma atividade parafuncional, que inclui o apertamento ou o ranger dos dentes, e pode acometer pessoas de todas as idades, né? O quadro, ele pode alterar a musculatura mastigatória, ele pode causar fadiga, dores na face, e além de diversas consequências como lesão nos dentes, lesão nos ligamentos e distúrbios na articulação temporomandibular. Quando também a gente pensa em bruxismo, a gente dá uma lembradinha nas crianças, né? Geralmente a gente identifica com alguma criança e a gente, ao ver dormindo, né, ela está rangendo os dentes. E aí eu estava vendo uma pesquisa publicada na revista Oral Rehabilitation, que as crianças entre de 7 a 15 anos, vítimas de abuso, esse abuso ele pode ser tanto verbal quanto físico, essas crianças têm a maior probabilidade de sofrer com bruxismo noturno. Então, o bruxismo pode ser noturno e diurno.
E aí essas crianças têm maior probabilidade, né? Ou seja, elas têm 4 vezes mais probabilidade a desenvolverem o bruxismo noturno. E aí, por que eu voltei a minha fala para as crianças? Gente, para chamar atenção para dois fatores importantes. Primeiro, que essas crianças são vítimas ou foram vítimas na infância, na escola. Isso foi negligenciado de uma certa forma pelos pais e pelos professores. E segundo, porque essas crianças, elas são os adultos de hoje ou serão os adultos de amanhã. Então, por isso que eu chamei um pouquinho da atenção para as crianças. Então, ou seja, o bruxismo, ele é um ato parafuncional que começou lá atrás, né? Lá na infância. E pensando nessa coisa da infância, né, nesse bullying, né, sofrido por essas crianças, o que você pode nos contar sobre como que a psicologia vê o bruxismo né, nesse sentido, né, que vem lá da infância? Tá, para a gente olhar para o bruxismo, é extremamente importante que a gente compreenda duas coisas fundamentais para que o ser humano tenha saúde de uma forma geral, que é a espontaneidade e a autenticidade. Quando a gente olha para essas duas questões, a origem da construção da espontaneidade e da autenticidade é na infância. É a partir daquilo que a criança já traz em si, de espontaneidade e de autenticidade. Então, a criança, ao longo do desenvolvimento dela, é permitido a ela uma expressão e uma autenticidade, é permitido a ela ser quem ela é e ela se expressar, seja na meninice da infância, naquela autenticidade, naquela expressão autêntica de uma criança, ou seja, através de características de personalidade que a criança tenha, né? Através daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente, daquilo que ela quer, daquilo que ela não quer. Fazendo só um parêntese aqui, antes que alguém arrepie os cabelos, com isso eu não estou querendo dizer que para um adulto ser saudável na vida adulta e ter espontaneidade e autenticidade de uma forma saudável, eu não estou querendo dizer que na infância esse adulto tem que ser uma criança com permissão para fazer tudo o que a criança quer. Não é isso que eu estou falando. Mas o adulto que cuida da criança na infância precisa tomar cuidado para não tolir, para não castrar essa autenticidade e essa espontaneidade que é natural na criança. Porque é extremamente importante que a criança se desenvolva com permissão para se expressar e ser quem ela é. Então, quando ela chegar à vida adulta, ela será um adulto mais saudável. E provavelmente um adulto que não vai ter bruxismo. Um adulto que não teve lá na infância que se calar. Vou dar um exemplo, né, de uma fala de mais antigamente, mas não só de antigamente, também da atualidade, que alguns pais, por vezes, diante do choro da criança, falam: engole o choro. Olha aqui, olha a tensão que gera aqui quando tem toda uma emoção por detrás daquele choro e a criança não pode ser espontânea e ela tem que se calar. Para onde que vai essa tensão? Para cá. Olhando específico para o bruxismo, tá? Porque, na verdade, podem ser desenvolvidas diversas doenças aqui nessa região da oralidade.
Mas olhando para o bruxismo, perceba bem a tensão que gera aqui. E aqui eu dei só um exemplo de uma fala explícita que talvez o pai ou a mãe foi colocando de uma forma muito recorrente para a criança, mostrando para ela que ali na família não tinha a permissão para expressar as emoções. Fora tudo aquilo que acontece de oculto, a nível só de emoção, só de intenção, e que não é verbalizado. Então, é muita coisa ali na dinâmica familiar, e a criança é exposta, e vamos entender aqui a criança na sua vulnerabilidade. Se eu precisar de citar uma característica principal da criança, é a vulnerabilidade. O bebê humano, ele, de todos os filhotes que nascem no planeta Terra, não sei nos outros planetas, mas no planeta Terra, o bebê humano é o que nasce com uma vulnerabilidade maior dentre todos os animais. E essa vulnerabilidade é muito em função nos próximos 18 anos após o nascimento, vai acontecer a sequência do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento do ser humano não se dá só lá dentro da barriga da mamãe, vai se dar também ali ao longo dos próximos mais ou menos 18 anos, né? A neurociência fala que pode ir esse desenvolvimento até ali 20, 21, 22 anos, mas por aí. Então, é uma janela de vulnerabilidade muito grande. E uma janela de vulnerabilidade em que a criança e o adolescente fica ali numa condição de imensa vulnerabilidade, exposta a inúmeras situações que para ela podem ser traumas. E todo trauma, a gente vai ter uma tendência na infância de alguma forma somatizar nessa região. Quero explicar o porquê. Como você citou aí, né? Por exemplo, uma criança vítima de abuso, geralmente os abusos eles vão, claro que pode acontecer em qualquer idade, tá? Mas geralmente é ali após os 6 anos até a adolescência, né? Mas então vamos pegar aí talvez uma criança de 6, 7, 10 anos. Ela já não está mais na fase oral. A fase oral é ali desde que nasce, até ali por volta de 1 ano, né? Freud disse que é até 1 ano, mas tem outras teorias que falam que a fase oral vai até mais ou menos 1 ano e meio. Enfim, muito bebezinho. Então, só um minutinho que eu perdi o fio da meada aqui do meu raciocínio. Da fase oral, então, que a fase oral ela vai mais ou menos até os 18 anos, né? E aí, pensando Lembrei. Da fase oral, eu estava falando do exemplo que você deu do abuso. Então, olha só, o abuso, se ele acontece ali 6, 7, 10, 12, 13, 15, 18 anos, a criança ou o adolescente não está mais lá na fase da oralidade, ali naquele iníciozinho de vida. Mas ainda assim, pode ser que tenha uma somatização nessa região, como você citou a pesquisa, que crianças vítimas de abuso têm uma tendência de ter o bruxismo. E por que disso? Porque essa região, a região da boca, ela, muito antes de ser um instrumento de comunicação, ela era, para o bebezinho, para nós bebezinhos, lá quando a gente era bem pequena, ela era para a gente um veículo de expressão de tensão. Então, era através aqui da boca que a gente comunicava ao mundo as nossas necessidades. E, mesmo após essa fase da oralidade, se acontecem traumas, é possível, sim,
ter algum sintoma aqui nessa região da oralidade. Por conta disso, porque aí a gente, diante do trauma, a gente regride. Mas não só os traumas após a fase da oralidade vão gerar o bruxismo. Muitos dos traumas, a origem começa ali bem bebezinho na fase da oralidade. Quero frisar aqui naquilo que se refere à espontaneidade e à autenticidade. É ali a origem. E tanto que o bebezinho pode se expressar, e tanto que o bebezinho é acolhido na sua expressão, que tanto que o bebezinho de fato é visto ali pelo pai, pela mãe ou pelo adulto que cuida, na sua necessidade daquele momento em que ele expressa através da boca as suas necessidades, tá? Então, falando aí em termos de origem, eu acho que é algo mais ou menos nesse sentido, espontaneidade e autenticidade. Estou pensando assim, né, nessa questão dos traumas e da espontaneidade. A gente pode também relacionar, às vezes não, você pode nos pensar como que a psicologia pode fazer uma relação entre aquele velho hábito parafuncional que as crianças têm, né, de colocar tudo na boca. Você acha que existe também uma relação, né, desse hábito antigo com o hábito parafuncional hoje do bruxismo? Só se tiver trauma. Porque lá na primeira infância, quando a criança põe tudo na boca, na verdade ela está conhecendo o mundo. Sim. A criança petitinha, ela é muito sensória, inclusive Piaget chama essa fase inicial da fase sensório-motora. Então, a criança, ela precisa sentir para ela saber, para ela conhecer. Na verdade, aqui a gente está falando do desenvolvimento do cérebro. O cérebro desenvolveu até um certo ponto em que, através aqui do instrumento que é a boca, é possível conhecer. Nas fases posteriores é que teremos outras possibilidades de aprendizagem, de conhecer o mundo, tá? Então, ali naquele início de vida, inclusive é saudável. Fazendo parênteses novamente, não estou falando que tem que deixar a criança pôr mundos e fundos na boca, né? Mas é extremamente importante o adulto que cuida de uma criança pequena tomar cuidado para não castrar, né? Ó, se a criança pega algo que vai levar à boca, antigamente pelo menos, mas não só antigamente, mas hoje também, o que a mamãe e o papai faziam? Papinha no neném. O castigo, ou a agressão verbal. Então, isso vai gerando traumas. Olha, eu não posso conhecer o mundo, eu não posso ser autêntica, eu não posso ser quem eu sou. Conhecer o mundo é errado, é perigoso. Enfim, aqui só coloquei algumas falas para exemplificar o quanto que, dependendo daquilo que a gente vivencia lá no início da vida, crenças limitantes importantes estarão aqui na nossa vida adulta. Crenças limitantes que estarão limitando e determinando como que a gente vive a vida. E aproveitando até já fazendo um gancho disso, sim, com algo muito aqui do bruxismo, quem tem o bruxismo deve muito investigar o quanto tem relações abusivas em sua vida, o quanto teve na infância e na adolescência e o quanto ainda tem hoje de relações abusivas na sua vida. Aquilo que eu falo de relações abusivas é referente àquilo que eu disse anteriormente, de não poder
se expressar e de não ter uma espontaneidade na expressão e de não poder ser autêntico nas suas relações. E isso é abuso, tá? Seja o abuso físico, verbal ou psicológico que esteja dificultando da pessoa ser quem ela de fato é. E aí você acredita que esse tolimento, né, da criança na primeira infância, de não poder conhecer o mundo, pode vir a desenvolver o ato de ranger e apertar os dentes? A gente sabe, só vou colocar um parênteses no seguinte, a gente sabe que na infância as crianças têm um bruxismo que ele é até um bruxismo funcional, que é para fortalecer os dentes e assim desenvolver a mandiga. Mas como nós estamos aqui trazendo uma parafunção que pode ter começado na infância, então eu vou retornar a pergunta. Você acha que do ponto de vista da psicologia, esse tolimento pode vir a desenvolver o ato de ranger e apertar os dentes, por ele não poder se expressar ou por ele não poder conhecer o mundo? Eu acredito que pode perpetuar o bruxismo, porque como você disse, né, qual é a faixa etária que você disse que é normal ter o bruxismo na infância? Assim que eles começam a desenvolver os dentinhos, depois geralmente na troca dos dentinhos, né? Então, assim, pela idade de 4, 7, até 12 anos, até 12 anos pode ser normal pelo fato da troca de dente, pelo fato de fortalecer. Mas os pais têm que ficar atentos. Então, voltando, e a criança foi tolhida, e ele pode pegar esse hábitozinho que antes era funcional, e pode vir a desenvolver uma parafuncional, ou seja, o apertar e ranger. Aí ele perpetua, né, aquilo que... Vamos imaginar algo, né? Uma criança que ali nos primeiros anos de vida teve pais funcionais que permitiram a ela ser autêntica e espontânea. Ela vai ter esse apertamento aí que você está falando, porque é algo que é fisiológico. Mas esse apertamento, em algum momento, ele passa, quando ele deixar de ter uma função. A criança não precisa mais fisiologicamente desse apertamento. Agora, se houver um trauma anterior, existe aí uma grande probabilidade desse apertamento, que é funcional, que é natural, é funcional na criança, dele perpetuar e dele permanecer até a vida adulta e trazer depois consequências maiores, né? Então aqui eu acho que é importante a gente frisar que muitas coisas são normais, são esperadas em determinadas fases, tanto fisiologicamente quanto psicologicamente. Mas como que os pais lidam com isso? Se os pais lidam de uma maneira a gerar trauma na criança, ou mesmo que não sejam os pais, a criança, em alguma situação, ela vivenciou algo de traumático, então isso fica registrado na mente dela e um sintoma pode ser desenvolvido ou agravado a partir desses traumas. Pode ser uma válvula de escape, né? Tipo, como eu não consegui falar ou reclamar sobre isso, eu tô apertando e rangendo meu dentinho. Exatamente. E até aproveitando um pouquinho de problema. Até aproveitando o que você disse aí, né? A expressão válvula de escape. Quando você fala usa essa expressão, na verdade você está falando de quê? De ansiedade. A ansiedade é que eu preciso de uma válvula de escape. Eu não consigo resolver a origem daquela ansiedade para eu de fato ficar bem. Então, como eu não consigo resolver, eu preciso de uma válvula de escape. Não vai resolver, vai continuar aqui. Por isso que as válvulas de escape, elas têm uma tendência de ter consequências maiores.
Vou falar de uma outra coisa que é aqui também da oralidade, como, por exemplo, uma válvula de escape muito comum para a ansiedade é o comer compulsivamente, trauma na oralidade também. Inclusive, muito provavelmente, assim, você tem uma grande probabilidade de encontrar em quem tem a compulsão alimentar a questão do apertamento. Porque é uma série de emoções que não são de fato elaboradas, e aí a pessoa, inconscientemente, ela vai para válvulas de escape. E se o trauma de alguma forma tem a ver com a oralidade, é a comida, é a bebida, é o roer a unha. Em certo momento eu tive uma paciente que ela mordia a bochecha. Ela falou, olha, sempre que ela se percebia quietinha um pouquinho, ela estava lá mordendo a bochecha. Ela já tinha até a pele, a mucosa ali da bochecha, totalmente diferente, assim, marcada, grossa, né, por conta disso. Desses traços dos dentes, né? E, enfim, você falando assim, dos meus pacientes com DPM, né, uma coisa que eu sempre pergunto quando eu vou fazer a anamnese, né, sobre os hábitos parafuncionais. Esses hábitos, né, parafuncionais de apertamento, ranger dente, né, ou seja, bruxismo, roer unha, eles implicam também na ciência. Então, uma coisa que me chamou a atenção, uma vez, né, durante uma anamnese, a paciente comia o cabelo. Também, exato. Ela roía a unha dela. E aí, quando ela não tinha mais unha para roer, ela já roía a unha do pé, a unha da mão, ela pegava o cabelo e aí ela roía o cabelo. Então, eu imagino que, essa paciente, ela tinha um corpo gigante na ACM e o bruxismo dela era absurdo. Então, nesse contexto, você acha que a gente consegue relacionar ela como uma criança que foi bastante tolhida? Provavelmente, tá? Provavelmente. Eu acho que é probleminha de conexão na internet. Eu tô te ouvindo normal, para você falhou aí, isso, mas pode continuar, manda ver. Tá. Muito provavelmente, tá? As origens de todos os transtornos emocionais, tendo eles uma gravidade maior ou menor, a origem está na infância. Geralmente sim, tá? De uma maneira ou de outra, pode procurar que tem alguma estrutura que foi criada lá na infância e que depois, lá na vida adulta, desencadeia algo a nível emocional. Quase que regra. É muito difícil você encontrar alguém que não tenha a hora que a gente vai fazendo ali toda a terapia da pessoa, principalmente quando a pessoa engaja a terapia de fato, e que aí a mente dela libera conteúdos para a gente ir explorando, geralmente a gente vai chegar em algum conteúdo de alguma ordem ali da infância. Em alguns casos, não raros, inclusive traumas da vida intrauterina, que vão gerar ali, transtornos na vida adulta, tá? A gente estava falando agora há pouco dos hábitos, né? Roer unha, comer, beber, fumar, morder a bochecha, comer o cabelo, enfim, algo relacionado aqui à boca. Eu acho interessante porque não são hábitos. A gente olha e parecem ser hábitos, né? Mas me acompanhe. Se fossem hábitos, seriam fáceis de mudar. Vamos pensar num bem simples. Roer unha.
Aí tem pessoas que roem unha, que vão roendo a cutícula também, e machuca, fere, né? Dói. Então, diante da dor, a dor seria um estímulo para a pessoa parar. E ela não para. Ela pode até parar enquanto está ali a ferida, mas depois, em seguida, ela volta. Ou ela busca, como você deu no exemplo, uma outra maneira, né? Como comer o cabelo, ou uma outra maneira de aliviar aquela função. Não são hábitos, porque tem uma questão emocional aí por detrás. Se fossem hábitos, a pessoa pararia na hora que chega aqui no sangue, e machuca e dói. Aí ela ia parar. Nossa, não quero mais fazer isso, não, eu vou parar. E machuca. Se o hábito de fumar, por exemplo, claro que o fumar aqui tem até o meu exemplo aqui não é muito bacana, porque o fumar tem um componente químico, né, que aí fica um pouco mais complexo aqui o raciocínio. Mas um dos componentes do fumar, do hábito de fumar, é o psicológico. Por isso que muitas vezes a pessoa quer tanto parar, mas ela não consegue. Claro que tem um componente químico. Você chamou atenção para um fator importante. Apesar do fumo ter o componente químico, o que eu observo no consultório é que os fumantes, eles têm tendência a ter o bruxismo com maior severidade também. Olha então, só. eu penso, né, que essas pessoas, além de terem o vício, né, por causa do componente químico, eles devem ter uma questão de ansiedade, de estresse, que ainda não deve ter sido trabalhada, né? Exatamente. E estão ali com um hábito, entre aspas, com o intuito de aliviar aquela tensão, mas alivia a tensão só momentaneamente, porque não resolve a origem, a causa. E a psicologia nos traz uma contribuição imensa no tratamento. E o tratamento é justamente olhar para esses traumas originados lá na infância, na adolescência talvez, e cuidar para que essas feridas abertas, elas cicatrizem. Essa é uma metáfora que na psicologia a gente usa muito, porque a nível emocional existe uma dor, como na ferida na pele. E essa ferida, ela pode cicatrizar. Tanto pode que muitos de nós, todos nós, temos histórias de superação. Todos nós temos alguma história, no mínimo, em que a gente viveu algo de imensa dor, mas que hoje não dói mais. A ferida emocional um dia estava aberta, mas cicatrizou. E a ferida emocional cicatrizada, essa metáfora eu gosto muito dela. Porque quando a ferida emocional cicatriza, é igual aqui na pele, não dói mais. Mas aquela cicatriz, ela me conta uma história. Ela me deixa mais sábia. Então, uma coisa muito interessante que a psicologia nos traz é essa possibilidade de superar as dores, de ter uma qualidade de vida, não só a nível de saúde fisiológica, mas uma qualidade de vida psicoemocional muito melhorada. Isso é possível para todos nós, mesmo aquelas pessoas que se encontram hoje em quadros severos, tanto no quadro físico aqui, fisiológico do bruxismo, quanto daquilo que tem de psicológico e emocional ali por detrás. É possível, sim, a mudança. É possível, sim, ter uma qualidade de vida muito melhor.
E aí, nesse contexto, né, Inês, é bom a gente lembrar aos nossos ouvintes e às pessoas que estão nos assistindo que nessas dores somatizadas, não só na fibromialgia, na insônia, né, estou falando de um modo geral, inclusive no bruxismo, que o tratamento ele deve ser multidisciplinar. Exatamente. Então, você tem sim que procurar o dentista, porque você teve um desgaste dos dentes, e isso precisa ser reposto, o dentista precisa refazer essa parte que você perdeu, tanto por uma questão de saúde dos dentes, como por uma questão de saúde muscular e para proteger a articulação, mas você também deve procurar fisioterapeuta para poder fazer esse reequilíbrio muscular, para poder aliviar essas dores e tensões da articulação, dos músculos da face, mas você não pode, de jeito nenhum, negligenciar o fato de um tratamento com psicólogo, é isso? Isso. Com psicólogo, e eu até colocaria aqui um outro profissional, dependendo da gravidade do quadro psicoemocional da pessoa, tá? O psiquiatra. Uhum. Muitas vezes a medicação ela é uma grande aliada, não no sentido de resolver o problema, tá? Porque a medicação psiquiátrica não resolve problemas emocionais. O que resolve problema emocional? Olhar para ele e cuidar dele e tomar novas decisões de vida. E geralmente a gente faz isso na terapia. Mas eu só gostaria de ressaltar isso, né? Por vezes a medicação psiquiátrica vai ser um grande aliado aí para ajudar a pessoa a controlar aqueles sintomas que vêm de uma forma tão acentuada. Peraí, esses sintomas eles podem vir de uma forma um pouco menor, tanto pela qualidade de vida da pessoa, tá? Para que sofrer, a gente tem recurso, quanto sintomas emocionais muito agudos. O tratamento psicológico, o paciente fica refratário, ele não consegue, de fato, fazer as mudanças a nível psicológico e emocional que ele precisa. Então, é necessário diminuir a intensidade desses sintomas emocionais, diminuindo essa curva, para que tanto a pessoa tenha uma qualidade de vida ao longo do tratamento, sofrer para quê? Quanto para que a terapia fique mais acessível, né? Que ela consiga, de fato, fazer as mudanças. Mas uma coisa que eu gosto sempre de falar para os meus pacientes no consultório é que não é feio pedir ajuda. E muitas vezes... É muito adulto. E muitas vezes eu penso que essas questões que são somatizadas, né? Que abrange o aspecto emocional, psicológico, são mais ou menos igual à fisioterapia. O tratamento da fisioterapia, ele acontece de forma gradativa e ele é lento. Então, aí, muitas vezes, quando existe um quadro muito agudo de dor, a pessoa precisa entrar com a ajuda medicamentosa. E aí é a mesma coisa que você está dizendo com relação ao psiquiatra, né? Então, se o trauma emocional for muito grande, ela precisa sim de entrar com a ajuda do psiquiatra para prescrever uma medicação que vai ajudar ela a suportar até a terapia conseguir fazer o efeito que ela foi proposta. Isso? Exatamente. E aí falando, voltando ao nosso assunto do bruxismo, ele tem várias classificações, né? Mas vou falar aqui rapidinho sobre as classificações mais conhecidas, que é o bruxismo noturno e o bruxismo diurno. Qual que é a diferença? No bruxismo diurno, você aperta, tem muitas pessoas que apertam e arranjam o dente mesmo acordado. Então, isso é o bruxismo em vigília. E o bruxismo noturno é aquele que a gente tem menos controle, porque ele acontece durante o sono. E aí você acha que existe uma relação entre essa questão do sono,
com o psicológico? Você acha que dá para a gente fazer esse link? Eu te diria que é mais ou menos a mesma coisa, é uma continuidade. Então, vamos pensar, né? Uma pessoa que tem bruxismo, ela com certeza não faz uma boa administração das suas emoções. Então, aquilo que ao longo do dia ela não conseguiu administrar bem, ficar bem, olha, ela vai apertar. Só que à noite, muito importante. à noite, o nosso cérebro vai dar continuidade em tudo aquilo que a gente vivenciou durante o dia. Então, é como se o nosso cérebro fosse, sei lá, dar a faxina na casa. Né? Durante o dia eu vivi na casa, comi, trabalhei, mexi, mas à noite eu preciso organizar a casa. E se durante o dia houve aí uma série de emoções mal elaboradas, acumuladas, bruxismo, emoção que não é bem administrada, raiva, contida, ela vem para cá. É um travamento aqui, né? A musculatura, na hora que ela fica tensa, ela trava. É a pessoa que não pode expressar a raiva. Muitas vezes, né? Geralmente a gente encontra a raiva muito contida. Se durante o dia houve esse quadro, à noite o cérebro continua em contato com aquilo, elaborando aquilo. E certamente ela vai continuar vivenciando toda aquela tensão, ela vai ter sonhos muitas vezes muito semelhantes àquilo que ela vivenciou durante o dia. Então, lá à noite, ela vai continuar tendo que travar a boca para não expressar. Enfim, algo nesse sentido, tá? Então, é uma continuidade. E, na hora que eu falo disso, eu fico aqui pensando o quanto, no quadro de bruxismo, tem um acúmulo de emoção mal administrada ao longo de uma vida inteira. Então, a hora que você fala dos sintomas, né, da dor, do desgaste dos dentes, enfim, uma série de sintomas físicos que podem acontecer, eu fico imaginando quanta emoção dia a dia, minuto a minuto, a pessoa foi vivenciando ali dentro dela como um caldeirão borbulhando, e ela não soube lidar com tudo isso para se cuidar. E veio para o corpo, isso que é emocional. Aliás, essa é uma regra, tá? Nós, seres humanos, a gente funciona assim. Aquilo que a gente não elabora de uma forma saudável na emoção, vai desembocar no corpo através de doenças. Fato, tá? Exatamente. Então, o corpo reflete o que o emocional não conseguiu trabalhar. E aí, de onde eu acredito que surgem essas doenças psicossomáticas, como o bruxismo, como a fibromialgia, como a insônia, e várias outras que, se a gente for citar, a gente vai levar muito tempo. Mas aí, Inês, eu estava vendo alguns estudos, e aí vários afirmam que o bruxismo tem sido considerado pelos psicólogos como um hábito nervoso em resposta a problemas pessoais de difícil solução. Isso quer dizer que são pessoas que têm dificuldade em exprimir os seus sentimentos, né? Ansiedade, raiva, agressividade, né? E aí você consegue fazer uma relação, né? Na verdade, você, por gentileza, faz uma relação pra gente dessa ansiedade, raiva, estresse com o bruxismo. A correlação é basicamente a nível de emoção, tá? E emoção muito... Por que a gente
tem essa expressão de emoção contida aqui? Muito por conta daquela origem que eu falei lá de quando a gente nasce, da boca ser essa expressão de tensão. E se eu não tenho, se eu não desenvolvi, ou se não foi ensinado para mim, ou não foi dado permissão para que eu buscasse recursos para expressar as minhas tensões ao longo do meu desenvolvimento de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais adulta, então a gente vai continuar naquela maneira regredida lá da primeira infância, expressando as tensões, através da tentativa de expressar a dor aqui. Só que, se tiver uma proibição nessa expressão, então haverão quadros como o bruxismo. Esse quadro aqui de uma tensão, de um apertamento. Não pode expressar, não pode chorar, não pode falar. E dentro desse contexto, do não pode, das questões psicossomáticas, qual é o papel do psicólogo? Porque as pessoas, eu estou fazendo essa pergunta porque é o seguinte, em geral, quando a gente fala para a pessoa que ela tem que fazer terapia, a primeira reação é: eu não sou doido. Então vamos deixar de maneira clara, bem objetiva, assim, bem rápida, qual que é o papel do psicólogo, né? Porque não é para tratar doido, porque doido, né, é uma pessoa que já perdeu as suas faculdades. Sim. Então, quando a gente precisa de terapia, a gente precisa só de ajuda. Então, qual é o papel da psicologia dentro desse contexto da ansiedade, do estresse, da raiva e do bruxismo? Eu diria que fazer terapia é um presente que a gente se dá. É um ato de amor por si mesmo. Amor próprio. Amor próprio, exatamente. E, por um princípio básico, todo ser humano deveria fazer terapia. Por esse princípio básico de você se dar esse presente. A terapia, ela tem um aspecto muito interessante, principalmente quando, na infância da pessoa, ela não teve pais muito disponíveis. Porque por 50 minutos, ali durante a semana, a pessoa tem alguém disponível para ela. Para olhar para as dores dela, ou por vezes para simplesmente estar ali junto, escutando ela. Então, a psicologia, ela nos traz essa possibilidade da terapia como um ato de amor, é um presente por si próprio. E tem uma perguntinha que ela é muito diagnóstica, vamos dizer assim, que ela vai trazer a resposta se você deve ou não fazer terapia. Mesmo que você ache, não, eu não preciso de terapia, eu tô bem, não, eu tô aqui, porque muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto e a gente nem percebe o que dói e o que não dói. A gente acha que a vida é assim mesmo e vamos seguir adiante. Mas a pergunta é assim, e aí eu sugiro que cada um se faça essa pergunta. Quem é a pessoa mais importante no mundo para mim? Tem que ser a gente. Tem que ser você mesmo. Mas eu tenho certeza que muita gente que ouviu essa pergunta, a primeira resposta que veio não foi ela mesma. Muita gente vem, é minha mãe, é o meu marido, são os meus filhos. Meus filhos, Olha, aí já tem amar,
Exato, a gente tem que se amar primeiro, para depois dar um amor de qualidade para as pessoas que são importantes na nossa vida. Mas essa pergunta, ela traz aí um equívoco, que eu tenho certeza que as pessoas que têm bruxismo, muitas delas responderam outra coisa que não si próprio, né? Eu sou a pessoa mais importante no mundo para mim. Uma característica do ser humano é se auto-sabotar, né? A gente sabota o tempo inteiro. E aí a gente acha que tudo é mais importante. Meu pai é mais importante, é mais importante. Cuidar dos meus dentes é tão mais importante, por uma questão de estética, do que a gente tratar a causa do desgaste nesses dentes. Então, o cuidado da beleza do meu rosto é mais importante do que eu realmente trabalhar os músculos do meu rosto. Então, a gente se auto-sabota o tempo inteiro. Mas então, Inês, existem várias linhas de tratamento, né, que a psicologia adota. E eu queria entender um pouquinho, né, conta pra gente um pouquinho sobre a que você mais se identifica e a que você usa no seu consultório, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem a sua linha de tratamento. E aí, quem quiser, gente, depois trocar uma ideia com a Inês, eu vou deixar o contato dela salvo aqui na live, e aí ela vai contar agora pra gente a linha que ela trabalha lá no consultório dela. Eu utilizo duas abordagens da psicologia. Como você disse, realmente a psicologia ela tem muitas abordagens teóricas. As duas abordagens são a hipnose ericksoniana e a análise transacional. A hipnose ericksoniana, ela traz para a gente ferramentas muito interessantes para acessar aquilo que a gente tem no nosso inconsciente, acessar e tratar. A análise transacional, ela é uma abordagem terapêutica muito focada nas relações. Então, transacional aí na tradução, na tradução do inglês para o português, colocaram transacional, mas é no sentido de relação, né, de transações. Então, a análise transacional olha muito para como as relações se dão na vida do indivíduo. A relação dele com ele próprio, ele com o outro e dele com Deus, com algo maior, com algo espiritual. E eu trabalho também com a constelação familiar. A constelação familiar, ela traz para a gente um olhar que até amplia aquilo que eu falei aqui hoje. Ela coloca para a gente que os traumas, eles podem ter uma origem antes da gente nascer. Então, aqueles traumas que são da minha família, que aconteceram, um trauma que aconteceu com um ancestral meu, dependendo de como ficou a desordem ali na época daquele trauma na vida do meu ancestral, aquilo pode ser passado de geração para geração e ter chegado aqui em mim. Então, eu acho que é meu. Eu acho que, esse meu jeito de ser assim é meu. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes isso aconteceu muito antes de eu nascer. Uma herança, né? Uma herança, exatamente. Uma herança aí a nível emocional, né, que a gente recebe da família também. Não é só a herança da casa, do dinheiro, né? Tem essa herança emocional. Não, e assim, se a gente volta no contexto da religião, é bíblico, né? Isso passa de pai para filho, de geração, até a terceira e quarta geração. Exatamente. Exatamente. E nesse olhar que a psicologia e a constelação me permite para os meus pacientes, no meu trabalho no consultório, eu percebo que é possível sim a pessoa conseguir redefinir
Tem um ditado que fala assim, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não. Você amarrar um galinho nele quando ele nasce, ele fica reto. Eu aprendi isso com meu pai. Exato. Mas, por mais que, depois que a gente é adulto, é difícil endireitar esse pau torto, mas ainda assim é possível. Então, esse ditado, ele só vale para aquele ser humano que não busca ajuda. Aí, de fato, o pau que nasce torto vai morrer torto. Nós vamos morrer, para quem não busca ajuda, vai morrer na inconsciência. E aí fica uma vida muito aquém daquilo que poderia ser, muito aquém da grandiosidade do ser humano que cada um de nós é. Bom, e no meu trabalho, então, através de ferramentas, através de técnicas que estas abordagens que eu trabalho possibilita, é possível, então, a gente redefinir crenças limitantes que a gente traz, seja da nossa história biográfica ou da nossa história sistêmica, do nosso sistema familiar. É possível, sim, redefinir. É possível, sim, por exemplo, né, eu tenho um quadro de bruxismo e vivencio na minha vida relações de abuso, e a cada abuso eu não me expresso, eu tranco aqui e me encho de raiva, me consumo de raiva por dentro, e outras emoções, né, tristeza, medo, emoções difíceis de serem administradas. Então, primeiro, é possível aprender a administrar a emoção. Tem algo que se chama educação emocional. Vou deixar ligado aqui. Se a gente não recebeu da família, a família não tinha para dar. Então é possível aqui na vida adulta aprender como é que eu faço para ter educação emocional. Para que aqui dentro de mim eu saiba administrar tudo aquilo de emoção que pulsa a cada momento. Porque somos seres humanos, vai pulsar até o nosso último dia de vida. Então, o desafio é aprender a administrar tudo isso que pulsa em nós. E a redefinir crenças limitantes. O principal, eu diria, se eu pudesse ressaltar aqui 2 pontos, a principal contribuição da psicologia para quadros de transtornos emocionais é educação emocional e redefinir crenças limitantes. Claro que tem uma série de variantes, né? Podemos aprender também a como nos relacionar melhor com o outro, com a gente mesmo, como eu disse, né? Com Deus. Podemos sim olhar, podemos e devemos olhar para todo um manancial enorme que a gente tem de questões inconscientes registradas na nossa mente inconsciente, e cuidar daquilo que precisar ser cuidado. E aí, a gente está com o nosso tempo aqui estourando. Eu queria que você, por favor, desse alguma dica dentro da psicologia para essas pessoas que sofrem com ansiedade, raiva, estresse e bruxismo, né? Porque bruxismo é uma junção disso aí tudo, que a gente acabou de discutir isso tudo aqui durante nossa 1 hora de live. Então, você pode deixar algum conselho para as pessoas que têm dificuldade em procurar uma ajuda psicológica? Bom, um conselho principal é procurar ajuda, tá? Como disse você, é muito importante a gente saber pedir ajuda, principalmente para o profissional que tem aí todo um recurso e que vai favorecer o tratamento, né? Profissional nas mais diversas áreas, como você havia dito anteriormente, né? O bruxismo, o tratamento ele é multidisciplinar.
Não adianta ir só no dentista, não adianta ir só na fisioterapia, não adianta só ir no psicólogo, não adianta só ir no psiquiatra. Sim, é importante ter esse enfoque multidisciplinar. Agora, dica, eu assisti um filme esses dias, e era um filme que falava a respeito de uma história de uma doença emocional, e contava a história lá de uma pessoa do tratamento dela. Em determinado momento, a pessoa, a paciente, ela falava algo mais ou menos assim para o terapeuta dela. Eu escuto uma voz aqui dentro de mim que fala para mim que eu não vou conseguir. Bom, antes de eu prosseguir, trazendo para a gente, para a vida real, quantas vozes a gente ouve aqui dentro da gente e que a gente escuta algo tipo assim, nossa, eu não dou conta, nossa, eu não mereço, ou nossa, eu mereço de pior, ou eu não sou importante, eu não tenho valor, enfim. Vozes depreciativas, vozes abusivas, vozes que machucam. E vozes que estão aqui dentro da gente. É a gente mesmo falando com a gente mesmo. E aí, voltando lá para a botagem. Isso. E aí, voltando lá para a história do filme, o terapeuta vira para ela e fala assim: manda essa voz para, não vou falar o palavrão aqui, para PQP. Eu achei aquilo tão interessante que ele até gritou, eles estavam assim no espaço livre, né, o ar livre, e ele gritou, essa voz vai para PQP. A grande dica que eu dou aqui é essas vozes interiores de autossabotagem, de autoestima baixa, manda para PQP. E quero só acrescentar mais uma coisa aqui para mandar para PQP. A culpa. Porque a culpa é uma outra grande dinâmica de quem sofre bruxismo de trancar. Porque muitas vezes por culpa eu não falo. Muitas vezes por culpa eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo e eu fico aqui com a batata quente na minha mão. Então a culpa também deve ser mandada para PQP. Na verdade, é uma brincadeira que eu faço e, na verdade, eu estou querendo dizer assim, não vamos ouvir essas vozes, não. Vamos ignorá-las. Vamos fazer de conta que lá, nem estão ouvindo. Não vamos acreditar nelas. Porque, afinal de contas, se a gente olhar, a gente tem muito valor. Cada um de nós é muito importante só por ter nascido, só por existir. O que dirá o restante, né? Que a gente consegue fazer e ser na vida, né? Nós somos vencedores. Isso, né? Antes da gente encerrar, Edilene, eu esqueci de falar lá no início que eu tenho um canal no YouTube. Tem um canal, não é canal, meu marido sempre me corrige, no Instagram não é canal, Inês, é conta. Tenho aqui no Instagram também a minha conta, Inês Rosângela Psicóloga. Mas lá no YouTube, as pessoas também me encontram pelo meu nome, Inês Rosângela. Mas lá eu tenho um conteúdo com mais de 1000 vídeos. Eu não me lembro a última contagem, mas deve estar aí em aproximadamente uns 1.200 vídeos, em que eu trago muito conteúdo sobre psicologia, constelação, muita resposta a perguntas que as pessoas me fazem, tá? Ou seja, perguntas de fato, né, da vida, das dores que as pessoas têm, né? Então, quem se interessar um pouco mais sobre educação emocional, sobre psicologia, constelação, como ficar mais saudável na vida, pode dar uma olhadinha lá no meu canal também. Claro. Gente, então, nós estamos com o nosso horário aqui bem estourado. Primeiro, eu quero agradecer a Inês, que se dispôs a ficar conosco durante essa 1 hora, compartilhando conosco todo esse conhecimento sobre psicologia e como que nós podemos, né,
nos ajudar através da psicologia. Quero agradecer a você que também ficou com a gente durante todo esse tempo. É um assunto muito rico e é um assunto, essa questão da autossabotagem é um assunto muito, que a gente deve discutir muito mais vezes. Nós temos vergonha de discutir sobre isso, sobre os nossos traumas psicológicos, e é uma coisa que nós não deveríamos nunca ter vergonha de falar sobre isso. Então, eu sempre trago lá para o consultório o seguinte: todas as dores emocionais, elas trazem distúrbios e desconfortos físicos. Então, muitas dores físicas que a gente não consegue resolver lá na fisioterapia, que a gente faz massagem, que a gente põe, usa todos os recursos terapêuticos que a fisioterapia oferece, que o médico requer o medicamento não tem ação nenhuma. Essas dores, elas têm sim origens psicossomáticas, que devem ser abordadas com a ajuda de um terapeuta, um psicólogo e também um psiquiatra. Então, todas as questões de dor física têm origem psicológica, e eu acredito também que dores que ainda não estão relacionadas com o psicológico, né, que são dores físicas mesmo, por trauma, elas podem sim vir a desencadear dores psicológicas. Então, todo o tratamento que envolve dor, que envolve desconforto nas articulações de um modo geral, mas principalmente na articulação temporomandibular, ele deve ser abordado por uma equipe multidisciplinar. Quem compõe essa equipe? O médico, o dentista, o fisioterapeuta e o psicólogo. Ele deve ser uma parte fundamental no tratamento dessas dores psicossomáticas. Então, assim, não tem quem é melhor ou quem é maior dentro de um tratamento que envolve dor. Todos os profissionais da saúde têm um papel muito importante. Do jeito que o médico tem um papel importante, o psicólogo também tem um papel extremamente importante. Então, o que eu quero com isso é agradecer imensamente a disponibilidade da Inês para vir aqui conversar com a gente sobre bruxismo e psicologia, né? E eu quero avisar para vocês que a live vai ficar salva. Então, para quem não conseguiu ver a live até o final, ou para quem pegou a live do meio para o final, eu vou salvar ela aqui no meu canal, no meu perfil, e vou compartilhar também com a Inês. Que você que achou o assunto interessante, se você tiver dúvida, você pode mandar no direct. Pode mandar direto para o da Inês, como eu disse, eu vou deixar salvo, pode mandar no meu, que eu não sei responder nada de psicologia, mas eu encaminho para a Inês e aí a gente compartilha essa resposta. Quero dizer para vocês que eu e a Inês atendemos aqui em Uberlândia. Então, se você, quem é aqui daqui de Uberlândia, vai nos encontrar. E aí lá no nosso perfil tem os nossos endereços e e-mails de contato. Então, eu agradeço imensamente a todos vocês. Inês, se você quiser ainda dar alguma informaçãozinha aí, assim, do finalzinho, fique à vontade. Eu estou à disposição, né, para esse trabalho, para quem precisar, realmente é só entrar em contato. E eu também te agradeço muito o convite, um prazer. Eu tenho os meus traumas na oralidade, até uma boa dica. Quando a gente tem traumas na oralidade, a gente precisa aprender a dar um bom direcionamento para a nossa oralidade. E falar coisas boas, positivas, fazer um bom uso disso, é uma boa maneira de vivenciar aquilo da oralidade, né? Se eu preciso pôr ênfase no meu oral, então que eu possa pôr uma ênfase de uma maneira boa e saudável. E foi um prazer estar aqui com você, tá? Agradeço muito a todos que ficaram aqui com a gente também. Foi um prazer. Muito obrigada, Inês. E, pessoal, até a próxima. Até mais, gente.